Você pode perder tudo que você tem. O estudo você não perde. O conhecimento, ninguém te tira. O negócio não vai virar ser médico veterinário. Não vai dar certo. Eu cheguei em casa e falei para a Letícia, ó, tô indo embora para Cuiabá. Entrei na BCZ, eu vou trabalhar lá. Aí eu apaixonei nesse trem, né? Eu falei, melhoramento genético, é isso aqui, ó. Vou fazer, vou me dedicar nesse trem. Acho que é o grande legado, né, que o meu pai e minha mãe deixaram para mim foi o fato de falar, vai estudar. Esse é o grande legado. E que eu tenho o maior orgulho de hoje estar onde eu estou, porque eu acreditei neles lá atrás. E eles tinham razão. Deu certo. Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. E hoje vocês estão vendo aqui ao meu lado ninguém. O Roberto não tá. Não é uma vingança minha com o Roberto, não, tá? Porque ele deixou de me apresentar algumas vezes, mas por motivos de força maior, o Roberto não está hoje presente. Mas eu vou procurar suprir a ausência dele com a maior qualidade possível e já começo com o nosso convidado, Feliciano Benedetti, médico veterinário formado pela Universidade de Marília, doutor em reprodução animal, doutor em qualidade de carne, e nós vamos bater um papo muito legal. Muito bem-vindo ao nosso MFcast, ô Feliciano. Walter, obrigado. É um prazer, uma satisfação estar aqui para a gente poder falar daquilo que a gente gosta, que é qualidade de carne, gosta de fazer no melhoramento genético e gosta de comer, né? Porque, principalmente, segundo o meu querido Shiro Nishimura, o paladar não retrocede, né? Uma vez que você aprendeu a comer carne boa, você não quer mais a carne commodity. É verdade, eu concordo com você. Depois que você come o bom, é difícil você voltar atrás. E tinha até um pensamento que eu falo de um senhor que trabalhava comigo numa fazenda, quando eu morava e dava assistência numa fazenda, ele falava, o nome dele era Rubinho. Ô Walter, sair do chinelo para botina é muito bom, mas voltar da botina para o chinelo é ruim demais. Não justifica, não. Não justifica. Mas vamos lá, então. Vamos bater um papo a respeito. Mas antes de mais nada, antes de você ser médico veterinário, de ser doutor, você é o Feliciano e eu quero conhecer o Feliciano. Eu quero saber aonde nasceu, como é que começou a sua relação com o agronegócio, desde lá da base? Ô Walter, eu sou filho de produtores rurais, né? O meu avô tinha fazenda, deixou para minha mãe casou-se com o meu pai assumiu a fazenda, então a gente sempre viveu da pecuária, né? Sempre teve pecuária, o meu pai criava vacas, e a gente, então eu tinha o pé no curral, tá? Eu falo que eu sou assim, eu sou um boiadeiro, só que eu estudei, né? A única diferença. Mas eu tenho o pé no curral, eu adoro o curral, a minha vida é o curral. Então eu vim da fazenda, tá? E desde pequeno eu sempre quis ser veterinário. Tá? Eu acreditava que eu tinha que tratar do animal, o animal não pode sofrer, o animal não pode morrer, eu tenho que fazer aquele bicho produzir, né? E a paixão pela vaca, pela fêmea, era tão grande porque se a fêmea acabar, não ia ter pecuária mais. Então eu sempre gostei de vacas, de fêmeas. Então esse é o Feliciano. Eu vim da fazenda e sou boiadeiro nato, de pé no chão, só que eu estudei. E como é que era? Para melhorar cada vez mais a pecuária nossa. Como é que era isso quando você era menina? Onde que era a fazenda? Como é que era? Você lembra bem dos detalhes disso? Seu pai, sua mãe? Sim, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Nascido lá, criado lá e saí para estudar fora. A fazenda fica em Carapó, né? Eu ainda tenho a minha cota parte da fazenda, eu ainda tenho. Hoje não tem mais pecuária nela. As terras são muito boas, muito valorizadas lá e fica meio inviável a pecuária, até porque eu teria que montar toda uma estrutura, tudo, então o meu custo não vale a pena. Hoje ela é 100% lavoura, né? Então eu tenho essa propriedade lá ainda e nela que eu fui criado. Nela Mas você, menino, foi criado lá? Você nasceu lá e depois foi para a escola ainda pequena na cidade ou era escola na zona rural? Não, eu sempre estudei em Dourados, sempre estudei na cidade. Minha mãe era professora, salvo engano meu, eu vou falar aqui por cima, se eu não tenho como provar isso, mas salvo engano meu, a minha mãe foi a primeira engenheira agrônoma do Mato Grosso.
Tá? Minha mãe foi formada na Rural do Rio de Janeiro, né, naquela época de 1950 e tantos, e, salvo engano, foi a primeira mulher agrônoma do Mato Grosso. Tá? Quero acreditar que, se não for a primeira, está entre as primeiras mulheres. E eu falo assim, que eu fui criado morava em Dourados, estudava em Dourados, mas sexta-feira, acabou a aula, eu ia pra estrada, pegar a carona, o ônibus, o que desce, e ia embora pra fazenda. Era perto da cidade? 40 quilômetros. Ah, não era tão perto. Aí no domingo meu pai ia buscar lá, porque senão eu não voltava também, não. Então eu e meu irmão tinha bastante esse vínculo de ia pra fazenda, final de semana. E a gente vivia no meio dos peões, fomos criados no meio de peão, aprendemos a trabalhar, aprendemos o manejo, aprendemos o que tinha que aprender, a gente aprendeu na fazenda, mesmo estudando na cidade, né? Eu, até os meus 14 anos, eu morei em Dourados e tinha esse vínculo com a fazenda e sempre foi assim. A gente está falando disso, Feliciano, você está falando uma coisa muito interessante, quer dizer, você já era atraído pela fazenda, quer dizer, você estava na cidade querendo ir para a fazenda, ficar junto com os peão, trabalhar. Você estava na lida junto. E hoje tem muita gente que contesta isso, né? Essa coisa do menino, da criança trabalhar, de desenvolver. O que você pensa disso, Feliciano? Não, eu acredito que a criança tem que trabalhar cedo, começar cedo. Não precisa ser escravo. Quando a gente fala em trabalhar, é você incentivar o seu filho, sua filha, a viver naquele mundo que você vive, né? Ou que você acredita que aquilo seja o melhor para ela, para as crianças, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu fui criado assim, né? Eu saí de casa cedo também, com 14 anos. Alguém iluminou a cabeça da minha mãe e do meu pai, me tiraram de Dourados, mandaram, eu fui para morar em Lins, aqui pertinho. Morei aqui, daqui eu fui para Londrina. Quer dizer, aí eu voltei a ser civilizado. Senão eu não tinha estudado também, não. Acho que se eu ficasse na fazenda lá, eu ia virar só o peão mesmo. Então, foi até bom ter saído de lá e vindo para cá. Mas assim, eu aprendi a trabalhar. Eu sei trabalhar, eu conheço a fazenda, eu conheço pecuária, tá? Porque eu sempre tive os meus pés no chão lá, dentro da propriedade rural que a gente tinha. E sempre fui um apaixonado pela pecuária. Já toquei lavoura, tá? Não quero mais saber disso, não gosto. Admiro demais as máquinas agrícolas, acho fantástico a agricultura, mas não é minha praia. Eu sou boiadeiro mesmo. A minha família, minhas irmãs são casadas, meus agrônomos, todos agrônomos, meus cunhados, perdão, todos agrônomos, todos eles lavoureiros, todo mundo mexe com lavoura, ninguém cria gado. O único veterinário, pecuarista dentro da minha família, só eu. Só você. Eu gosto dessa atividade, eu gosto desse negócio aí. E estão todos atuando dentro da fazenda da família? Eles venderam a parte deles e compraram fazendas no Mato Grosso. Então, todos eles têm fazenda no Mato Grosso, todos plantam lavoura. E só eu que não vendi a minha, fiquei lá. Os meus filhos não têm a vocação para o agro. Um está terminando medicina, o outro faz engenharia de software. Eles não querem saber da fazenda, não querem nada. E aí eu optei pelo seguinte, eu não vou vender minha fazenda para comprar outra no Mato Grosso, porque eu vou ter que deixar de fazer o que eu gosto, que é atender a BCZ, que é atender a pecuária de elite, né? Então, deixa a minha fazenda lá, arrendada, quietinha. Tem uma boa poupança para essas crianças sobreviverem depois, e eu faço o que eu gosto no Mato Grosso. Vamos voltar para trás um pouco. Não vamos ainda ter filho, não. Deixa um pouquinho antes. Bom, aí você estava lá em Dourados, na fazenda, ia, voltava, você, seu irmão. Até então você não tinha falado das irmãs, que era só você e seu irmão que ia na fazenda, e as meninas não estavam ligadas muito nisso. Nós somos em 10. Ô, louco! Mas é assim, dos 10, 4 são do meu pai e da minha mãe. São duas, a Isabel, eu, o Boanerges e a Ana Maria. Então nós somos 4 filhos legítimos do meu pai e da minha mãe. 6 são adotivos. Que legal! 6, a minha mãe adotou. Como é que foi isso? A minha mãe era filha única, né? E a minha avó adotou várias crianças. Naquela época, acho que pegava de alguém, ajudava, levava para casa, cuidava, punha para estudar. Tinha essa vocação, né, de adotar filho dos outros. Minha mãe foi criada nesse sistema. E ela adotou 6. Mas ela trouxe todos para casa dela e tratou todos como filho, do jeito que os 4 eram tratados, né? Então tem 2 mais velhos, nós 4, e 4 mais novos. Hoje todo mundo tem família, todo mundo é adulto já, mas nós somos em 10. E as meninas, elas gostam de fazenda, mas nunca foram assim de pôr o pé no curral, né? De pisar na bosta. Não. Era eu e meu irmão, e os irmãos adotivos, os meninos também.
Tem o Marcos, o André, eles gostavam também bastante de fazenda. Feliciano, como é que você via como criança? Porque eu não sei, os mais velhos foram adotados antes de vocês nascerem? Quer dizer, sua mãe, antes de ser mãe, já era mãe. Já era mãe. Já era mãe, Já então era. é uma coisa curiosa, né? Como é que era, como é que foi nascer? Teve alguma coisa diferente que você percebeu? Como é que foi nascer quando já tinha irmãos? O que é natural para quem é filho do mesmo pai. Mas como é que é ter irmãos que não são filhos naturais dos seus pais e depois ainda ter outros adotados? Como é que funciona a cabeça nessa hora? Como a gente, quando chegou para o mundo, já tinham dois, né, que já eram adotivos e eram irmãos, sempre foi tratado como irmãos, sempre tratamos. Então, vieram nós quatro, né, e a gente vivia uma família tranquila ali. Começou assim, o meu irmão, o Boanerges, o legítimo, ele perdeu uma vista, né, furou um olho, estava arrumando a lancheira dele lá e furou um olho. Quando no tratamento dele no hospital, uma mulher lá deu à luz a uma criança. E ela não quis saber da criança. Ela abandonou a criança lá mesmo no hospital. Aí a minha mãe adotou o primeiro. Esse foi o primeiro, foi o Renato. E assim por diante. Então foi o Renato, desse jeito. A Marta, eu não sei como que é o procedimento da Marta, mas ela já chegou em casa já entre a vida e a morte. Só para minha mãe acabar de tratar dela para ver se ia morrer ou não. O Marcos veio da região de Miranda, do Pantanal lá. Já veio grandinho, já com seus 3, 4 anos já, e não sei por que foi adotado. E o André, que foi o último a ser adotado, a mãe do André trabalhava na fazenda. E a mãe do André tinha um menino. E ela engravidou. E teve gêmeos, um casal. Aí ela falou assim, eu não consigo os 3, para mim fica difícil tudo. Aí a minha mãe ficou com o André, o menino, e ela ficou com a menina, porque daí ela ficou com um casal lá. É o único que eu sei da história assim, dos pais, é só do André, só que eu conheço a mãe trabalhava na fazenda. Interessante, rapaz. Quer dizer, para vocês que eram meninos, crianças ainda, além obviamente que tinha as discordâncias, as brigas que toda criança tem, sendo irmão ou não, mas também tinha muita diversão. Demais. Como é que era isso, hein? Como é que era esse dia a dia? Bom, era uma loucura aquela casa da minha mãe, né? Muita fartura, graças a Deus, muita fartura. Mas assim, era bagunça o dia inteiro, o dia inteiro. A gente tinha uma faixa de idade que era uma escadinha. Então, os mais velhos bagunçavam, os mais novos bagunçavam junto e nunca pararam. A bagunça sempre comeu solta lá em casa, lá. E assim, a gente apanhou bastante. Fazia parte, né? Merecidamente, né? Merecidamente, E era muito engraçado, porque a minha avó morava em outra casa, né? Distante, lá uns 1000 metros da casa da minha mãe. Então, quando a gente apanhava em casa, descia lá pra casa da avó, ficava lá na casa da avó. Ia chorar lá. A minha avó sempre acudia. Colo de vó sempre é bom, né? Sempre era a mão protetora que a gente tinha, né? Então, apanhou, começou a sofrer, corria pra casa da avó lá e ficava lá. Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, que você falou, graças a Deus, muita fartura. Sim, sim. Pelo que eu posso, a sua mãe devia ser uma mulher muito religiosa, ou deve ser uma mulher muito religiosa, para poder abraçar tão facilmente a família e trazer todo mundo para perto, assim, com o gosto que ela fez, né? Eu já perdi a mãe e o pai também. Mas a minha mãe era uma pessoa assim, eu não entendo o que se passava na cabeça da minha mãe, não. Ela abraçava todos. Era uma pessoa assim de poucas amizades. Ela fosse sua amiga, era sua amiga, se não fosse, não era, não tem conversa, não. Não tem falsidade, minha mãe não tinha falsidade. Amiga dos amigos mesmo, o resto não era, não. Então, de poucas amizades. E tinha esse coração desse tamanho. Nunca deixou de algum filho chamar ela de pai ou mãe. Nunca. De jeito nenhum. Todos eles chamam de pai e mãe. Tanto é que depois, passado algum tempo que a gente cresceu, as crianças também cresceram, a gente falou para eles, vocês querem caçar o pai de vocês, a mãe, ver quem que é, a gente ajuda aí. Aí eles falaram, não, meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Pronto. Que eram os nossos pais. Após a morte dos seus pais, aí que vocês... que ficou para nós lá, que a gente... nós 4 legítimos toma conta dos outros todos, né? Quando eles capenga, que eles dão umas tremidas na base assim, a gente suporta, vai. A Isabel, a minha irmã mais velha, é a conselheira, é a mãezona de todo mundo. E isso que é todo mundo adulto, todo mundo tem família, tudo. Pois é, eu tô imaginando isso. Mas ela mantém o manejo da família na mão dela lá, né? Que legal. Então todo mundo vai nela, pede ajuda, conselho, e a gente... Aí ela conclama os 4, que sou eu e os outros meus irmãos, só os 4 legítimos, para ajudar os demais.
É assim que funciona até hoje. E é pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, todo mundo igual. Não tem, isso aqui é o fulano, não. A Isabel é a mais velha e o mais André é o mais novo? A Isabel é a mais velha dos legítimos. Dos legítimos. Dos legítimos, Ah, tá. né? A Isabel é a mais velha e a Ana Maria é a mais nova, né? Tá. Dos legítimos. Tá. Aí dos adotivos tem o Renato, Que é o mais velho? que é o mais velho. O Renato, inclusive, se matou, né? Se enforcou, jogou a vida fora. Não sei porquê, não sei os motivos dele, não. E aí tem a Marta, o Marcos e o André. Tem esses 3 aí. O André é a rapa do O tacho. André é o último, né? Mas são tudo da mesma faixa de idade. Tá tudo mais ou menos A igual. idade é tudo igual dos E 3. como é que foi? Aí você fala, bom, e aí estudar todo mundo? Estudou. Todo mundo estudando, como é que era essa loucura para sua mãe? Porque você dar tarefa para menina é triste. Como é que era isso aí lá? Então, a oportunidade de estudar todos tiveram. Igualzinho. Ninguém quis. Ninguém quis. Eu estudei. Eu sou o único que estudei. A minha irmã, a Isabel, estudou, fez artes, professora de educação artística, e a Ana Maria fez educação física. Então, nós 3 estudamos. O resto, ninguém quis estudar. Nem o meu irmão, né? O meu Boa, que é o irmão legítimo, também não quis estudar, não. Mas o resto, todo mundo estudou. E eu brinco sempre nas fazendas que eu vou, Walter, o seguinte, os peão falam assim, aí, ó, minha mãe mandou estudar tudo, eu tô aqui ralando, aqui, não quis estudar, e como é que eu tô? Falei eu, que ela mandou estudar, e eu estudei, e tô aqui também igual você. Então, a oportunidade do estudo, a minha mãe e meu pai deram para todos, mas assim... Eu sou o boiadeiro que eu estudei. E como é que foi essa coisa da saída de casa que você falou? Porque, afinal de contas, você numa casa com 10 mais 9 crianças, seu pai e sua mãe, quando é que você saiu e por que saiu? Eu saí com 14 anos. Tá? Por que eu saí? Eu fui morar em Lins, vim para Lins. Lins tem um instituto americano, uma escola. A minha mãe estudou nessa escola. Ah, tá. Então, a cultura é da minha mãe. Minha mãe saiu de casa nova também, veio para o IAL aí estudar, morou aí, né? Meu avô, minha avó mandaram ela aí. E ela foi, né? Depois acabou se formando na Rural do Rio de Janeiro, então ela conhecia o instituto. E em Dourados, eu fui até a 8ª série. Naquela época era assim. Quando foi fazer o 1º, 2º, 3º colegial, aí foi quando eu saí. Aí minha mãe falou, não, agora vai para fora. O estudo para fora é melhor. Eu nunca reprovei, nunca peguei recuperação nem nada. O 1º ano que eu morei fora, eu tomei um pau. Eu dei uma reprovada. Mas estava sentindo falta de casa. Tá perdido, né? Perdido. E aí eu lembro que até hoje meu pai falou assim, não, você vai continuar aqui. Você vai olhar seus amigos na série da frente lá e você vai continuar aqui, você não vai sair daqui não. E aí, Walter, nunca mais eu tirei o pé do acelerador. Falei, não, eu vou acompanhar minha turma, onde for agora eu vou. Eu não deixo a peteca cair, não. O que passava na sua cabeça? Era não decepcionar seus pais ou pensar, eu estou aqui, eu tenho que cumprir minha missão? Não decepcionar meus pais. Por quê? Porque eu tinha certeza absoluta que eles estavam certos. Tá? Eu poderia querer outra coisa na minha vida. Poderia. Mas eu sempre acreditei que os conselhos que vieram deles eram corretos para mim. Então eu vou para cima. Eu obedecer meus pais e não decepcioná-los. Não decepcioná-los. Essa era minha meta. E foi. E como é que era sentir essa falta do pai e da mãe? Você acostuma, né? Você acostuma, Então, assim, a gente sentia falta por não estar em casa, não estar família, você não tinha mais aquele movimentão, né? Era outro mundo, né? Eu estava fora de casa. Tinha muita gente em volta, muitos colegas lá, tá? Na escola, tudo. Mas não é a família, né? Não é a casa sua. Então, é assim, você começa a aprender a viver e vai percebendo até onde você pode ir, né? Dali pra frente o direito é de outro, né? Dentro de casa, não. Dentro de casa você tá na barra da saia da mãe, é bem mais tranquilo. Então, isso aí foi muito bom. Foi uma lição de vida, ter saído cedo de casa e ter morado fora, doído mesmo. Mas foi bom, aprendi muito, muito. Foi quanto tempo assim? Eu saí com os 14, voltei aos 18, porque daí eu fui servir o exército em Dourados. Quando eu servi o exército, eu passei em administração, aí fui fazer administração. Formei em administração. Por que você foi fazer administração? Porque eu não conseguia passar na veterinária. Era frustrante, velho. Eu tentei umas 4, 5 veterinárias. Lá em Dourados? Não, tentei no Rio de Janeiro, tentei Londrina, eu tentei um monte de veterinária. E eu não passava.
E aí o exército me pegou, e eu brabo, nervoso, né, estressado e magoado com a vida, né? Falei, eu vou fazer isso aqui mesmo. Eu gosto da gestão, eu acho a gestão interessantíssima, eu gosto. E eu fiz administração. Aí o dia que eu saí lá, eu falei, não, esse negócio aqui não me serve, não. Eu não vou ser administrador, não. E aí eu parei, prestei vestibular de novo para veterinária aqui em Marília, aqui, passei. E eu falei, agora eu vou fazer. E vim embora. Isso aí quer dizer, você formou em administração com quantos anos? 21. Com 21. Acho que é 21. E aí já 22, passou 22, em Marília. 22. Perdão, 22. 22. Passou em Marília e decidiu, agora eu vou fazer o que eu quero. Agora eu vou fazer veterinária. É. Agora eu quero ser médico veterinário. Meu sonho era ser médico veterinário. Eu queria tratar. Eu queria curar o animal. Eu queria fazer cirurgia. Eu não queria deixar morrer. Essa foi a minha mentalidade. E bovino. Nunca tive essa vocação para cachorro, gato, galinha, cavalo. Não. Era bovino. A gente tinha uma turma na faculdade que era os boiadeiros, né? Era a turma da botina, dos boiadeiros. Tanto é que a matéria de pequenos animais eu fiz 2 vezes. Eu reprovei a primeira e eu entendo de cachorro e gato, entendo. Não põe a mão nesse bicho. Não gosto, mas eu aprendi. Não, gostar do bicho você gosta. Você não gosta de clinicar, né? Não, clinicar não. Ah. Não. E como é que é para você que veio da fazenda, que lidava ali, como é que é quando você tá já no movimento, já tá no trabalho, já vê como se faz e chega numa faculdade para poder aprender alguma coisa a respeito? Existe algum conflito ali, ô Feliciano? Quer dizer, eu fazia de um jeito e agora estão me falando que é melhor assim. Como é que era isso na sua cabeça? Muito, muito conflito. Isso aí foi um negócio assim, foi um divisor de águas. Eu sabia fazer, eu sabia como fazer e não sabia que o jeito que eu estava fazendo estava certo. Isso aí foi problema. Aí eu comecei a aprender outras maneiras de fazer. E isso, você começa a abrir sua cabeça, abrir sua mente, né? Então isso aí foi muito legal. Isso aí é crescimento, tá? É você quebrar paradigmas. Ó, eu estou fazendo deste jeito, posso fazer deste outro jeito aqui que vai dar certo e é bem melhor, bem mais produtivo, contraproducente, né? Então esse lado assim teve assim de quebrar paradigmas. A faculdade te quebra paradigmas. Na verdade, o que você viu, o que eu vi na faculdade? Você aprende a aprender, né? Você pega livros, você pega artigos, você pega material, você lê, você estuda e você aprende. Fazia na prática, né? Então eu sabia fazer. De uma maneira empírica ou não, mas eu sabia fazer. Aí, com a adaptação de aprender na teoria como que se deve ser feito, ficava muito mais fácil de fazer, né? Muito mais prático, muito mais produtivo de fazer a coisa, juntando a teoria com a prática. Mas... E como é que você fazia isso? Você ficou aqui em Marília, de quanto em quanto tempo você voltava para a fazenda para poder ir? Não, eu sempre retornei a Dourados, mas a fazenda já não existia mais pecuária, né? Ah, já não existia mais? Não existia mais. Meu pai arrendou tudo e virou tudo lavoura. A terra é muito cara. A terra era muito valorizada e a pecuária não pagava o custo daquilo. E a pecuária da fazenda era uma pecuária comercial. Mas quando você foi fazer a veterinária, já não estava mais com a fazenda, já não estava mais, ela estava arrendada? Toda arrendada. Então, e você foi com a perspectiva de fazer o que quando formasse? Eu queria ser médico veterinário. Eu ia ser veterinário, eu ia ser autônomo, trabalhar, sei lá. Mas eu queria ser médico veterinário. Mesmo sabendo que eu não tinha mais a fazenda, eu não ia mais mexer com isso. Mas tinha um monte de fazendas aí que eu poderia atender, que eu poderia trabalhar. Que é o que eu faço hoje. Eu não tenho pecuária, mas eu trabalho. O que me deixou curioso foi exatamente isso. Porque muitas vezes a pessoa aproveita que já é do ramo, né, por nascença, fala, vou formar nisso porque eu posso tocar o meu negócio aqui, ajudar minha família, ajudar meu pai. Aí vem aqueles conflitos, né, de que está chegando um novo formado agora, o doutor contra aquele que já trabalhou muitos anos naquilo, chegou né? Até aqui, né? E chega nesse conflito, né? Então você não chegou a ter esse conflito com seu pai por causa dessas coisas? Não. De maneira nenhuma. Não, meu pai já tinha parado com a pecuária, não estava tudo arrendado, ele não tocava mais. O meu pai nunca foi pecuarista, né? O meu pai foi... o meu avô faleceu, ele teve que assumir a fazenda da minha mãe. Ele nunca foi pecuarista, a família dele não é de pecuária, não é nada, né? Então ele aprendeu as duras penas do exercício diário da profissão de pecuarista.
Então ele nunca foi um pecuarista nato, assim. Ah, nós não, nós nascemos dentro da fazenda da pecuária. Tá vendo meu pai trabalhar, se estava certo ou estava errado, ele estava trabalhando, né? Ele estava tocando a pecuária. Eu lembro que meu pai fazia algumas escriturações, mesmo com o gado comercial. Então ele tinha todo o controle do rebanho, de bezerro, de tudo aquilo lá. Se estava certo aquele jeito de fazer as anotações dele ou não, Walter, ele fazia. Ele fazia, então ele tinha controle disso. E eu aprendi assim. Então o esquema é desse jeito aqui, porque meu pai está fazendo assim e eu só conheço essa maneira. Claro. Né? Então eu conheço. Aí que eu falo para você a quebra de paradigma, porque a hora que você vai para a universidade, que você começa a ler outros trabalhos, outros tipos de execução da mesma tarefa, aí sua cabeça fica doida, né? Falei, e agora? O que eu faço aqui lá, eu faço isso aqui, para onde que eu vou? Mas te abre outro mundo, né? Abre outro mundo, sem dúvida nenhuma. Não. Uma coisa curiosa que aconteceu com você aí, e claro que acontece com muitos, mas a gente entrevista, eu e o Roberto estamos sempre falando com pessoas aqui que a gente está olhando para frente. Ou seja, ele veio da fazenda e aí agora tem a outra geração para poder herdar. E o curioso é que no seu caso, o seu pai foi uma quebra ali no meio, né? Porque o seu avô tinha fazenda, seu pai pegou por obrigação, mas a paixão em você nasceu por causa da fazenda e não por causa do seu pai. Não por causa da fazenda mesmo. Por causa da fazenda. Então foi muito mais natural isso em você. Muito, muito, muito. O meu avô, apesar de ser... O meu avô também não era pecuarista, meu avô era militar. Meu avô era um gaúcho lá do Rio Grande do Sul que subiu para o Mato Grosso naquela época das cruzadas, né? Era um tenente do exército para capturar os gaúchos, o pessoal baderneiro lá de baixo que tinham fugido de lá. Então ele subiu nessas cruzadas, né? E nessas aí ele casou-se com a minha avó, que era lá de Ponta Porã, e por lá ficou. Mas era um militar, era um tenente do exército. E ele tinha essa fazenda por causa de posse, né? Como ele tinha muito acesso ao governo, ele inclusive foi para Cuiabá. Minha mãe nasceu em Cuiabá, minha mãe é cuiabana, mas morou lá acho que por 3 anos só no máximo e voltaram para Dourados de novo. E por ter esse acesso, ele tinha acesso às terras do governo, lá, para a aquisição dessas terras. Então a fazenda, eu lembro, ainda criança, tinha a área dela de mata fechada. Mata fechada. Aí quando o meu pai assumiu, tinha gado, mas pouquinho. Quando meu pai assumiu, ele começou a derrubar aquilo e colocar gado. Derrubava e colocava gado. Então aí eu aprendi a pecuária assim. Começou a pecuária, é desse jeito aqui. Ó. E que gado que era naquela época? Nelore. Anelorado. Já era Nelore? Anelorado, tudo anelorado. Tá. Já era um gado que o meu pai trabalhou. Tá, já sim. era um gado bom. Do meu avô, eu sei lá o que tinha lá. Era tatu com cobra. Sei lá se tinha esse bicho lá ainda. Do meu pai já era anelorado. Como é que era nessa época? Quer dizer, você não estava na faculdade, ou não estava na faculdade ainda. O seu pai fazia escrituração, mas já olhava para a qualidade do animal, como olhar fenótipo, essas coisas, já era uma preocupação dele? Não. Meu pai, ele vendia o bezerro, né? Então o negócio dele era produzir um bezerro bom. Era a única coisa. Mas assim, de olhar, avaliar o bezerro, não. Mas os touros que ele usava, todos registrados, tudo PO puro. Ah, tudo, tá. Isso aí eu fui com ele em algumas fazendas, comprar touro, alguns pecuaristas lá do Mato Grosso do Sul, lá eu visitei fazendas, e aí a tourada que usava no rebanho era pura, era tudo PO. Então a bezerrada era bonita, porque ele precisava vender bezerro, ele vendia bezerro só. Tá. E aí ia ficando as fêmeas e foi multiplicando esse gado lá. Então esse trabalho ele fez da maneira dele lá, fez bem. Fez bem feito, né? O gado era muito bom, muito bonito. Não, você está me contando a história, eu ainda tô preso nos 10 meninos ainda, rapaz. Nossa, eu tô imaginando o seu pai e sua mãe trabalhando para dar conta de botar comida para 10 meninos, porque não é fácil, não. 10 meninos crescendo, comendo que nem doido, bagunçando que nem doido. É uma loucura, rapaz. Não, meu pai sofreu, né? Minha mãe morreu antes, né? Meu pai ficou mais de 10 anos viúvo, né? Então, Mas sua mãe morreu nova? Minha mãe morreu nova. Minha mãe morreu com 50 e poucos anos. Olha. Minha mãe deu câncer e sofreu uns 3 anos, 4 anos e aí faleceu. Minha mãe faleceu em 87. 87.
É, 87. E aí meu pai faleceu em 98, quer dizer, é o tempão que meu pai ficou cuidando dessas crianças lá sozinho, né? Pelo amor Mas de a fazenda, o meu pai gostava muito de pequenos animais. Porco, carneiro, cabrito, galinha. Sempre teve, sempre teve. A paixão dele era cuidar desses bichos e matar e comer e trazer para casa. Então, meu pai ele adorava essas coisas. A mesa dele, assim, não tinha aquelas comidonas requintadas, mas tinha comida para bastante gente. O arroz, o feijão, a carne, isso aí nunca deixou faltar lá. Quer dizer, o agro é o sustento mesmo, agro é o né? sustento. Não tem jeito. Não. Hoje a gente tá mais enjoadinho, né? Comer nossa comida mais bonitinha, mais moderninha, né? É. Eu mais ainda. Como é que foi para vocês, meninos, principalmente para você, não vou pedir para você mensurar o sentimento dos outros, mas como é que foi para você a perda da sua mãe, numa hora você vê que tá, bom, não tem mais minha mãe e agora é só meu pai. Como é que foi esse sentimento para você? Fácil não vou falar, não, foi fácil, tranquilo. Não, não foi não, foi difícil. Na época, eu servi o exército, eu estava no exército servindo. E tanto é que o dia que a minha mãe faleceu, um tenente me achou na rua, eu era motorista do general, ele me achou na rua, e ele chegou para mim e falou assim, ô Benedetti, sim senhor, deixa o carro aí, tinha um outro soldado com ele lá, o fulano, vai levar o carro embora, você pode ir para sua casa aí que sua mãe acabou de falecer. Ô, louco! Deixa jeito. Falei, vixe, começamos bem. Só que a gente já estava adaptado, já estava esperando a morte da mãe. Ela estava muito ruim, cara. Estava sofrendo demais. Eu lembro, Valton, um dos últimos dias dela lá, de eu ir no hospital lá um dia e ficar chorando lá, pelo amor de Deus, Deus. Leva embora. Leva embora, não deixa aqui, não. Então, assim, a passagem da minha mãe foi um negócio assim, ela fez muita falta, mas ela já vinha, já tinha, a família já tinha... Ela já não cuidava mais da família há uns 4 anos já, né? Por causa desse problema de saúde Sim, dela, sim. tá? Então, meu pai sofreu demais, porque meu pai que vivia 24 horas só para ela, só cuidando dela. Então, assim, foi o que mais sentiu falta, assim, mas a gente sentiu porque perdeu a mãe, mas a mãe já tinha nos preparado, né? Vamos falar assim, psicologicamente, ó, eu vou faltar. E ficou uns 3 anos lá com a gente, lá 3, 4 anos, ruim. E o dia que ela foi, a gente pediu, pelo amor de Deus, vai embora. Pode morrer, não fica aqui não, que você tá feia demais. Isso é A muito gente triste, né? sofre, cara. Nossa Senhora. A gente sofre. O meu pai, eu sofri mais. Porque o meu pai, o mesmo processo da minha mãe também, o dele foi derrame, né, hipertensão, mas ele ficou ruim, deu um derrame, ele foi para o hospital sozinho, né, num domingo. Ele ia lá ferir as pressões dele, aí deu um princípio de derrame nele, eu fui para lá, dormi com ele no hospital. Ele dormiu bem, passou a noite inteira beleza, tranquilo. 5 horas da manhã eu saí, aí ele falou, eu acho que o médico vai me dar alta hoje, mas já vai resolvendo isso aqui para mim, isso aqui. Eu falei, não, então tá bom, pode deixar. Aí quando deu umas 6h30 da manhã, já vieram me falar, seu pai acabou de falecer. Que Aí coisa. do meu pai eu baqueei, do meu pai eu sofri. Até arrepio. Como é que foi isso na hora para você? Você Não, tá essa aí. com o seu pai, Tá, tinha um monte de coisa pra fazer. ele fala para você o que tem para fazer. Bom, hoje eu preciso fazer isso aqui já vai resolvendo isso para mim, até o médico me dá alta, que a hora que sair daqui a gente vai resolver o que tem que fazer junto. Aí ele falou, não, tá bom. Aí 2 horas depois que eu saí do hospital, o cara morre. Esse eu baquei. Esse aí eu fiquei meio bambo das pernas, hein? Como é que ficou sua cabeça nessa hora? Não, você não vai pra onde, né? Você não tem o que fazer, não tem o que pensar, não tem o que reagir, não tem nada. O que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? É aquele negócio do mineiro, onde que eu tô, pra onde que eu vou, né? Sei lá. Eu fiquei meio perdidão, mas assim, ainda bem que eu já tomava conta das minhas coisas, era tudo meu, né? Já tava, a minha vida, já estava fazendo a minha vida, então foi tranquilo. Mas o pai judiou. Na hora que ele foi embora, judiou. E isso faz falta até hoje, hein? Puta merda. E tem dia já que foi embora. Eu tô imaginando você, porque o meu me faz falta todo santo dia. Tem dia que faz falta. Assim, e como eu falei antes aqui, né? Que o maior orgulho meu era estudar, porque os meus pais falavam que tinha que estudar, né? O meu pai me viu formado em veterinária. A minha mãe não. Mas o meu pai me viu formado em administração, formado em veterinária. O meu pai não me viu mestre e meu pai não me viu doutor. Então, é isso aí, assim, sabe? Falo, putz, se meu pai estivesse aqui, eu tava bem. Ele ia ficar feliz com essas conquistas minhas. Então, é isso aí. Esse eu carrego lá da minha infância em fazer tudo isso. Eu sei que o benefício é meu, é próprio, mas assim, eu tenho certeza que meu pai e minha mãe vão estar muito orgulhosos, né, dessas conquistas minhas.
Porque eles mandaram eu estudar, Walter, e eu fui estudar, e eu estudei. Você sabe uma coisa? A gente está aqui falando disso, né? O pessoal às vezes fica esperando falar do agro, mas a gente quer saber da vida Sim, sim. da pessoa que está no agro, porque muitas vezes a gente conta a história da profissão, mas a sua vida ela é muito mais rica. Quer dizer, para você ser o veterinário que você é hoje, você tem muita história por trás. E você está falando aí dos seus pais não terem te visto doutor, mas mais importante do que isso, eles viram você acreditando na palavra deles e respeitando o que eles disseram para você. Vai estudar para você crescer na vida, para você ser alguém. Esse é o maior orgulho deles. Com certeza. A partir daqui, o que você fizer é problema seu e mérito seu, mas o que você acatou deles e o que você conseguiu enxergar essa é a vitória de nós pais. Você hoje é. A vitória de nós pais é a continuidade, é o sucesso do filho, seja ele qual for, né? Isso é o orgulho da gente, né, Feliciano? Acho que é o grande legado, né, que o meu pai e minha mãe deixaram para mim foi o fato de falar, vai estudar. Esse é o grande legado. Se ia sobrar fazenda, se ia sobrar, sei lá, bens materiais, eu não sei. Ninguém sabia disso. Mas o estudo, a minha mãe sempre falou, o estudo é seu, ninguém vai te tomar, não. O meu pai sempre falou, pode estudar porque na sua cabeça não vai encher, não. Vai caber sempre mais coisas. E isso é seu. Isso aí você pode perder tudinho que você tem. O estudo você não perde. O conhecimento, ninguém te tira. Ninguém vai te roubar isso aí, não. Então vai estudar. Então esse acho que é o grande legado, né? Que meu pai e minha mãe me deixaram, que eu acreditei nisso e que eu levei a ferro e fogo e que eu tenho o maior orgulho de hoje estar onde eu estou porque eu acreditei neles lá atrás. E eles tinham razão. E eles tinham razão. Deu certo. Estudar deu certo. Foi bacana. Esse é um exemplo, é uma história então, que você está contando para a molecada que está assistindo a gente. Sim, sim. Poder, hoje, num mundo que está tão distante, a família está perdendo muita caracterização dela. Uma história como a sua valoriza e traz muito isso à tona, né? Mostra para as pessoas que valorizar pai e mãe é um investimento e tanto, né? É o melhor que tem, cara. É o melhor que tem. Eu não conheço pai e mãe que queiram o mal dos filhos. Eu não conheço um conselho de pai e mãe que vai lesionar um filho, que vai prejudicar um filho. Eu não conheço. Pai e mãe. Tem pai e tem mãe que não são pai e mães, né? São os bandidos. Aí eu não entro no mérito também de quem são, não. Mas um pai e uma mãe, um conselho de um pai e uma mãe é muito bem-vindo sempre. Em qualquer situação que você tiver. Eles têm experiência, né? Eles têm experiência. Tem vivência, né? Tem. E como é que foi? Bom, aí o Feliciano saiu e formou em veterinária na Unimar em Marília. E agora? Pão covô. Pão covô agora. O que o Feliciano pensou em fazer? Walter. Pergunta, você fez estágio? Como é que foi isso? Fiz. Durante a faculdade aqui, eu fiz estágio, teve um período que eu tinha pouca matéria, fazia uma matéria só por semestre, e aí aqui na Unimar eu fazia um estágio na Fazenda Água Limpa, um gado de leite lá, eu acompanhava as vacas leiteiras, eu nunca quis mexer com isso. Então, sempre foi meu propósito. Ó, eu não vou mexer com vaca de leite, mas eu vou aprender enquanto eu estou aqui pertinho para saber, se um dia eu precisar, eu saber. Mas nunca quis. Aí o meu estágio obrigatório, os outros 5 meses do segundo semestre, eu fui para Embrapa, CNPGC, lá em Campo Grande. Era, na época, para eu ficar 2 meses lá e 2 meses eu vim para Araxá, que Araxá naquela época estava no auge do novilho super precoce. Tá. Estava no auge. Então eu programei o meu estágio para fazer isso. 2 meses lá em Campo Grande, na CNP, na Embrapa H de Corte, e 2 meses e meio cada um, no vírus super precoce em Araxá. Tá bom, fui embora para Campo Grande, comecei lá e comecei a mexer lá. Do gado comercial da Embrapa lá, rodava tudo, aquelas fazendas deles lá, os experimentos, tudo. Aquele negócio lá é tão fantástico. Aquela Embrapa é uma Babilônia, um negócio do outro mundo, voltado para a pecuária, que eu desisti de Araxá e fiquei os 5 meses lá. Acabei bolsista, recebi uma bolsa do CNPq para trabalhar um projeto sobre botulismo. Então, até assim, o experimento, né, aplicava-se a toxina botulina num rebanho, em determinadas doses, e ia testando aquelas vacinas que já existiam no mercado. Então essa era a minha função, eu ficava avaliando vaca, né? Eu vi vaca morrendo por causa de botulismo, você não pode fazer nada, né?
Eu cortava o coração. Mas eu precisava testar o grupo o grupo teste com as frações das vacinas que a gente aplicava, né? Então eu fiquei os 5 meses lá em Embrapa, lá CNPGC, eu conheci capim. Lá na época tinha um banco lá de 400 canteiros só de braquiárias. Um negócio fantástico. Nossa, um trem é uma Babilônia. Desisti de Araxá. Falei, não, a pecuária é aqui, ó, acontece aqui nessa CNPGC aqui. Como é que é? Você foi fazer medicina veterinária pensando, eu quero tratar de vaca, eu quero cuidar de vaca, não deixar a vaca morrer. E logo que sai da faculdade, você vai fazer um trabalho que você tinha que deixar a vaca morrer. Eu fiz antes de formar, foi o meu estágio. Pois é, mas então, eu tinha que... É um contrassenso. É claro que é involuntário, né? Mas Sim. é um contrassenso. E você teve que passar por isso. Eu passei por isso, e foi muito chato, foi muito chato. Não me corta o coração. Hoje eu lembro daquelas vacas lá tendo os sintomas do botulismo, nervosismo, aquele sintoma os neurológicos do animal. Nossa, que lá me corta o coração. Não tinha o que fazer, precisava testar a vacina, porém, se a vacina era eficiente ou não. Né? É um jeito de você salvar milhares de outras, né? Sim. Só que nessa época, já no final de faculdade, a minha cabeça era outra, né? Eu já era um acadêmico, né? Já era um cara mais voltado para a ciência, já não tinha mais tanto a cabeça empírica como eu saí da fazenda. Então eu já tinha uma cabeça mais centralizada já na ciência, em estudar, em ver se realmente tem que ser assim, 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 vai dar certo, vai dar errado. Então eu já tinha uma outra mentalidade lá dentro do CNPGC. Vi muitos trabalhos, vi muita pesquisa, muita coisa sendo feita lá. E aí você vai abrindo a cabeça para essa parte da ciência, que é fundamental. Sem dúvida. Se eu quero tratar um animal, eu preciso entender da ciência também. Né? Não adianta eu sou bom, eu vou aplicar um remédio que o animal vai sarar, tá? Mas e aí? Qual é a dose? Como é que faz? Como é que não faz? Como é que deixa de se fazer? Você tem que ter ciência no tratamento. Aí foi legal, eu já estava com a cabeça já olhando uma visão maior do que ela era focada, né? Isso foi muito bom, isso eu aprendi bastante. E como é que você distribuiu isso? Porque se fazer o seu bacharelado, depois fazer o seu mestrado e doutorado, isso foi sequência ou como é que foi? Não. Mestrado, doutorado nunca passou na minha cabeça. Foi assim. Primeiro que eu formei, né? Saí, na segunda-feira cheguei no mercado, tô aqui, tô pronto, né? Cadê? Aí, Walter, aí... O buraco é mais embaixo. Conta essa, que essa é interessante. O buraco é mais embaixo. Segunda-feira estou eu no mercado pronto para trabalhar, meu amigo. Aí você vai descobrir que não tem 10 veterinários ali no mercado com você, tem 100. Né? E tem gente que eu vou falar para você, eu vou fazer esse trabalho aqui, vai custar 10. O meu colega cobra 8. Aí ele vai pegar o serviço. Aí vai chegar o serviço para mim, isso eu vivi na prática. Chegou o serviço para mim do animal que está morrendo. Você vai lá para tentar salvar o animal, ele vai morrer. Porque ele já está morrendo, ele vai morrer. Eu não recebo, o cara não quer me pagar porque eu não salvei o animal dele. Eu vivi isso aí. Então, essas frustrações que o mercado foi me passando logo de cara assim, eu já falei, mas gente, peraí, o negócio não vai virar ser médico veterinário. Não vai dar certo. Primeira coisa, deixa eu falar, o ar-condicionado tá bom aí no seu? Perfeito. Tá bom? Tá perfeito. Tá bom? Perfeito. Então tá bom. Tô bem. Então manda. E aí, aí começou uma controvérsia na sua cabeça aí. Demais, Falei, meu Deus, isso que eu queria e é isso que eu vou ter? Nessa época, eu entrei na prefeitura. Né? Então, o meu primeiro emprego foi na prefeitura. O que a prefeitura faz? A gente fazia assessoria naqueles pequenos produtores do município que tinham vaca de leite. Dourados comprou muita vaca de leite do Rio Grande do Sul, de Castro, aquelas holandesas maravilhosas, linda, pura, coisa produtora de leite. Mas não tinha manejo para aquilo, naquele calorzão de Dourados. Rapaz, esse carrinho da prefeitura, a gente andava, nós éramos em 2 veterinários e um zootecnista, para atender essas pequenas propriedades. E a gente andava, e vaca morria, e babésia, e confusão. Não deu. Mas eu fiquei 1 ano e meio na prefeitura. Aí eu saí da prefeitura, porque aquele negócio lá é político, os caras mandou fazer serviço para angariar votos. Falei, não, isso aí não, eu tenho ética, eu vou respeitar a minha ética, eu vou sair da prefeitura, mas não faço isso. Aí eu vazei fora. Fiquei no mercado, costurando um aqui, fechando outro ali, né, tratando um aqui, tirando um bezerro dali, inseminando uma vaca lá.
Cara, falei, isso aqui tá errado, isso aqui não vai virar nada, não. Como eu tinha administração, eu fiz um cadastro no Senar. Certo. E aí eu já tinha feito um curso no Senar, que era o PER, que era o Programa do Empreendedor Rural. Foi excelente, fantástico, né? Um curso joia. Aí eu falei assim, não, vou dar curso no Senar. Mas eu queria dar curso de administração rural, de aplicação de medicamento, manejo, essas coisas. Não, a hora que eles pegaram meu currículo lá, falaram, não, vem cá. Aí eu fui fazer treinamento só para esses programas de gestão. Aí eu dava curso no Senar para sindicato, para os diretores de sindicato, para os produtores rurais, tá? Que era tudo programa de gestão. Era ensinar a fazer planejamento, o Campo Futuro, o Senar tem um curso que se chama Campo Futuro, que é um investimento em bolsa, você saber comercializar seus produtos, fazer hedge disso, fazer seguro de preços agrícolas, pecuários, né, de commodities. Então eu fui fazer isso aí, eu fiquei nesse negócio do Senar aí, e a veterinária foi ficando de lado. Foi ficando. Falei, cara, frustrou esse troço aqui. Gostava do que eu fazia, mas não era o que eu queria fazer. Senar, gestão. Não era o que eu queria ser veterinário. Beleza. Aí eu falei um dia assim, não vou fazer mais nada, não vou largar a mão. Deixa que a fazenda me sustenta. Fiquei 1 ano e meio parado, sem fazer nada. Só andando à toa. Aí não aguentei. Falei, não, vou ter que voltar. Aí vou voltar para pecuária, porque eu gosto de pecuária. Vim para Uberaba. Fui fazer um curso de morfologia e julgamento. Eu queria ser juiz da pista. Tá. Eu queria ir para a pista. Né? Aí fiz o curso de juiz. E queria ser juiz. Aí eu acompanhei as exposições todas que tinha que fazer, como juiz auxiliar, me preparei para tudo aquilo ali, e nada, cara. Não entra. Naquela época não entrava, hoje está entrando, os novos estão entrando. Mas não entrava. Uma máfia, um trem esquisito, e eu falei, mas... E tudo que o pessoal mandava fazer, eu fazia. Você tem que ter uma pós-graduação lá na FASU, você tem que fazer ela, que daí você tem mais, seu currículo fica mais rico e você vai conseguir entrar na pista, alguém vai te chamar. Falei, então tá bom, vou fazer isso aí. Aí fui fazer esse curso, dessa pós-graduação. Eu queria tanto ser juiz, que a parte de informática do julgamento, os meninos de Campo Grande que fazia, que cadastra todo o gado, que monta as planilhas, monta tudo, eu fazia aquilo lá. Eu fui para o Mato Grosso, cuidei de fazer exposição lá só na parte da informática. Porque eu queria estar em contato com a pista, né? Julgar eu não julgava, não tinha como, mas eu queria estar em contato. Aí fui fazer essa pós-graduação lá, na FASU. Era à distância, já era EAD, isso foi 2009, 2008, sei lá. E estava fazendo comigo o Gustavo, meu amigo Gustavo Russa, ele é técnico lá em Redenção, no Pará. Tá. E o Gustavo era técnico do Gene Plus, lá de Campo Grande. E eu não tinha contato nem com o Gene Plus, nem sabia nada. E um dia a gente está lá em Uberaba, numa aula lá, e o Gustavo falou assim, ô Feliciano, vai ter um curso aí para técnico, por que você não faz sua inscrição? Eu falei, não, Gustavo, não mexa com esse trem não. Quero ser técnico não, eu quero ser juiz. Não, mas faz inscrição, hein? Só para nós ver que número que tá. Beleza. A inscrição dele foi a número 1, a dele. A minha já era 75. Puxa vida. Ele falou, eu já fiz da minha mulher foi a 11, a dela. A minha foi 75. E, beleza, tá bom, bora, né? E aí foi. Chegou na época do concurso, o Gustavo me liga. Vamos para Uberaba fazer o curso? Fazer a prova lá? Eu falei, vou não mexa com esse trem não. Vamos. E eu lá cercando frango, né? Aí ele me encheu tanta paciência, falei, vou. Eu sou de acreditar nas pessoas. Eu acredito. Quando eu tomei na dúvida assim, você tá falando um negócio que me convenceu, beleza, eu acredito, né? Apanhei muito disso, mas eu continuo na minha boa fé. E fui para Uberaba fazer o curso. A prova. A prova. E, rapaz, cheguei lá, sentamos numa mesa lá, numa salona grandona, lá naquele terçal lá da BCZ, lá da prova. Saiu o resultado. Feliciano Benedetti Freitas, aprovado. Eu falei, não. Que tava assim, cara, lotado de gente. E eu aprovado. Aí só tinha uma prova prática para fazer uma entrevista. Falei, facinho. Virei técnico, vai dar certo. Eram 4 vagas, parece. Sei lá, sei que eu passei. Entrei nos 10. Mas assim, ainda demorei uns 2 anos para entrar, né? Puxa vida, que é isso? Nós passamos em 10. Aí ficou lá, eu não sabia que número que eu era na ordem de chegada, mas ficamos lá pendurados em 10. 2 anos depois, abriu uma vaga em Cuiabá, uma vaga só. E a BCZ ia fazer um outro concurso,
né? E eu fui para Uberaba numa reciclagem que teve dos juízes, que a gente tem que fazer a cada 2 anos, né? E eu fui lá, então você viu o intuito, meio a vontade de ser juiz. Aí, Até então você não tinha julgado nada e foi né, fazer reciclagem. e tava capengando. Onde falava que, ó, faz isso que vai dar, faz isso que vai... Eu ia fazer. Aí cheguei lá, achei essa vaga lá para Uberaba, para Cuiabá. E aí, os caras, não, vai ter outro concurso, esses aí já cancelou, já não serve mais. Eu falei, serve, tem 2 anos só, eu tô pronto, eu tenho disponibilidade, eu posso ir. Rapaz, e aí eu corri atrás da turma lá, hein? O Fred me ajudou bastante, cara. O Fred era um dos diretores na época, não conhecia ele. Eu tenho uma madrinha lá na BCZ, lá em Uberaba, que é a Vaniana. Ela é do Menina cerimonial. espetacular, gente boníssima. Do cerimonial, e eu falo pra ela, Vaniana, você é minha madrinha. Porque eu cheguei nela e falei, Vaniana, eu preciso de um padrinho, me arruma aí, como é que vai entrar? Ela falou, não, vem cá, fala com o Fred. Aí fui lá falar com o Fred. O Fred me fez a reunião na diretoria e falou, ó, tem esse cara aqui, o Fred também não me conhecia, não sabia quem eu era nem nada. Enfim, né, demorou mais uns 2 meses, aí o Carlos Luca me chamou. Falou, você pode assumir aqui? Eu falei, não, posso. Avisou na sexta-feira, 3 horas da tarde. Ele falou, então segunda-feira você pode estar lá em Cuiabá, lá, fala com a André lá. Falei, vixe, nossa senhora, vamos embora. Aí a minha família bagunçou. Porque eu cheguei em casa e falei para a Letícia, ó, tô indo embora para Cuiabá. Entrei na BCZ, eu vou trabalhar lá. Moço do céu, e eu via viola em caco lá. Hein? As crianças tudo novinhas, tudo. Falei, vixe, mas eu não posso voltar, né? Tem que ir, cara. Tem uma hora que você tem que acreditar na vida, né, Walter? É. Tem que acreditar, tem que pôr o pé para frente e anda. E aí segunda-feira eu liguei pro André, falei, André, não vou conseguir hoje não, mas amanhã eu tô aí. Amanhã eu saio daqui, eu chego aí. E aí ele falou, não, tudo bem, pode. Aí eu saí na terça-feira e fui embora. Nunca mais voltei, 15 anos já. Entrei, virei técnico, tô na BCZ, né? Aí na BCZ você começa a ver o gado de produção, gado da fazenda. É outro gado. Era outro gado. O gado da pista, Mato Grosso do Sul, que eu conhecia bastante, é lindo, maravilhoso. Gadão, raçudo, chique. Mas a produção de carne estava na fazenda. Estava na fazenda. Esse gado da fazenda era fantástico. Fantástico. Um gadão. E aí eu comecei a mudar a minha mentalidade. Aí eu julguei. Aí eu fui para a exposição. Eu consegui julgar pouquinho, mas eu fiz julgamento tudo. Mas aí perdeu a graça do julgamento. Porque o gado bom estava na fazenda. Que era o julgamento que eu fazia para fazer registro. Aí eu apaixonei nesse trem, né? Eu falei, melhoramento genético, é isso aqui, ó. Vou fazer. Vou me dedicar nesse trem. E foi capengando. Um dia, apareceu um mestrado lá, da UFMT. Aí minha mulher falou, ó, tem um mestrado aí, por que você não faz? Eu falei, Letícia, pelo amor de Deus. Tem 20 anos que eu saí da faculdade, que você quer que eu estude o quê mais? Faz, velho. Falei, eu vou fazer esse trem, eu vou passar. Você vai ver. E eu fui lá e fiz a prova, passei. Eu fui fazer o mestrado. Sofri, hein, Walter? Nossa, que aqueles professores judiavam demais de nós, ó. E eu, como eu já tinha 20 anos fora da faculdade, a gurizada que tá lá, tudo acabou de graduar e entrou no mestrado. E eu não sabia nem estudar mais como é que fazia aquilo. Pois é, rapaz. Não, rapaz, eu sofri. A sorte que eu peguei uma turma muito boa, muito legal. Os caras ajudavam, incentivavam, e vai. E aí eu consegui, as duras penas. Mas o mestrado são 4 anos, 2 anos, eu levei 3 para terminar. Ah, é? Eu fechei no 4º ano. Eu fiz os 2, cumpri todos os meus créditos. O 3º ano eu parei, não vou mexer não. Aí o 4º ano eu concluí, aí eu defendi. Sofrido. Nessa época aí, quando você faz o mestrado, ou quando você entra e vê o gado de produção, aí você percebe uma distância muito grande entre a pista e o pasto. Existe essa distância? Existe. É enorme. Porque a gente produz animais de carne, né? E você vê muito Perdão. E você vê muito na pista beleza racial, né? Animais bonitos, animais super bem tratados, né? E quando você pega esse animal que é bonito na pista, que é bem tratado, que é bem selecionado para fazer aquilo ali, e põe ele no pasto, ele não vira nada. Ele não vira nada. Então é essa hora que você vê a distância, sabe? Você não pode fazer um comparativo. Fecha o lote do pasto, fecha o lote da cocheira e olha os dois. Não, o da cocheira é bonito. Bonito mesmo, tá tratado. Pega o lote da cocheira, põe no mesmo ambiente do lote do pasto. Aí você vai ver que não vai dar. Que a produção é ali, né? A produção é ali. Ele tem que comer capim, né? Nós trabalhamos com um zebu que come capim. Então eu tenho que o meu animal é selecionado para capim. Então a hora que você faz esse comparativo aí você vê que a pista tá muito longe, cara.
Tá? Distanciou demais. Lindo, animal bonito, chique, raçudo, mas pega dali e põe ele para produzir comendo capim, ele não vai. Não vai. Então aí você consegue ver essa... Então falta esse entendimento que o animal tem que ser trabalhado para função. Para função. E não para os olhos de quem vê. É claro que o fenótipo é importante, né? Raça, tem que ter raça, né? Nós estamos trabalhando com raça, você tem que fazer raça. O animal tem que ter aquela raça que você está determinado a fazer, ou está fazendo. Mas qual é o jeito de produzir essa raça? Isso é que não pode mudar. E a pista mudou, né? A pista meteu ração, silagem, comida boa e coxo. O animal não caminha, não faz nada, fica ali quietinho. Esse manejo está errado. Esse manejo, a hora que você pega um animal que nós estamos trabalhando com zebu, que produz carne, que a intenção dele o valor dele é em carne, ele não faz. Ele não dá conta de fazer, ué. Então é essa diferença assim que tem que ter. Que a gente tem que abrir os olhos para esse melhoramento genético acontecer. Não está errada a pista, não. Só não é produtiva igual os animais de prova e de campo. Talvez aí está uma lacuna na questão do Brasil ser o maior produtor, o maior exportador de carne, mas proporcionalmente ele produz menos que os Estados Unidos, com um rebanho maior, porque não tem essa eficiência produtiva que geneticamente ele precisa ter. Exatamente. Nós não temos animais que tenham rendimento de carcaça. É essa seleção que a gente tem que fazer. Animais que tenham carne, que produzem carne. Aí, vamos fazer um pequeno adendo aqui. Hoje, eu vejo assim, existem várias ferramentas que a gente trabalha para fazer o melhoramento. Visual, tá? Você faz visual, fenótipo, você faz avaliação genética, você vai pesando os animais, você vai vendo as qualidades das características desse animal, você usa uma ferramenta fantástica para você ver o rendimento de carcaça, o uso da ultrassonografia de carcaça, tá? Ela te mostra o animal vivo por dentro, como ele está de carne, tá? Então você tem essas variáveis aí para você trabalhar com essas ferramentas. Perfeito, você vai lá e seleciona. Ó, esse animal aqui é muito bom, tem muita carne aqui. O detalhe importante, ele sozinho não vai a lugar nenhum. O manejo, o tripé da sustentabilidade chama-se genética, você apartou, tá ali o animal. Chama-se manejo, você tem que ter um manejo de bem-estar, vacinação, vermífugo, tudo certinho. E o mais importante para mim, nutrição. A fazenda tem que estar preparada para você produzir essa genética. Porque você já achou o seu animal que produz mais, o que dá rendimento de carne. Só que se você não tiver uma pastagem de qualidade, pastos bem manejados, essas coisas... Água de qualidade. Água de qualidade. Nós não temos água, cara. Você vai a poça d'água ainda aí, ó. Então, esse aí é que tem que mudar, sabe? São tecnologias que a gente tem que trabalhar todas juntas para você chegar a um bem comum. Né? Só o animal, passa o ultrassom lá e pega os animais melhores de produção de carne. E aí? Você vai aonde com esse animal? Você achou, tá lá. Mas se não tem o resto tudo, não tem mais as outras coisas, não vai a lugar nenhum. Não vai. Manejo é importantíssimo, importantíssimo. O manejo fetal, a nutrição fetal, perdão. Nutrição fetal. Vamos falar um pouco fetal. disso, que eu sei. Muita gente fala, eu lembro, eu era moleque, meu avô, vamos botar as vacas no paridor. O paridor era um lugar que era só grama, que ficava mais fácil de ver se a vaca pariu. Então, naquela época era jaraguá, o capim, fazer esse lar nem se pensava nisso. E ela ia, e quando tinha as novilhas, a novilha estava prenha, ia para o pior pasto. Exatamente. Então, era uma coisa totalmente ao contrário, e hoje fala-se em nutrição fetal. Nutrição fetal. E o que a gente vê com a nutrição fetal? A gente divide a gestação do bovino em 3 partes. Primeira parte, o feto, o embrião, está desenvolvendo seus órgãos. Segundo terço da gestação, começa-se o desenvolvimento das fibras musculares. Terceira, e esse desenvolvimento das fibras musculares vai até o nascimento desse embrião. No terço final, começa-se o desenvolvimento das células adiposas. Então você tem ali, do terço médio ao terço final, crescimento das fibras musculares e tecido adiposo.
Tá tudo desenvolvido ali. É competitivo um com o outro porque eles dependem da mesma células, são as células mesenquimais, que se transformam em mioblastos ou adipócitos, tá? Então, você tem que ter uma nutrição decente para essa vaca, passar para esse feto dela, para o útero, para que esse desenvolvimento do feto não caia por terra. Para que o animal consiga ir se desenvolvendo, para produzir fibras musculares e colocar gordura, né? Colocar acabamento para nascer, acabadinho. A gordura você ainda coloca até os 250 dias de nascido, né? Você ainda coloca células adipócitas. Mas as fibras musculares, eles cessam ali no nascimento, ali, né? Então, quem produziu fibra muscular ali, produziu. O que é fibra muscular? Carne, rendimento de carcaça. Então, se você errar um manejo, principalmente do terço médio para frente, você vai ter um animal com um rendimento menor, pífio. Sabe, é essa coisa que a gente tem que pôr na cabeça do pecuarista para ele entender que o que ele está fazendo para produzir carne de qualidade. Começa aqui no feto, começa dentro da barriga da vaca. Tá? Começa numa nutrição decente para essa mãe, para ela passar para a placenta, para o feto. Você está falando uma coisa aí que é muito simples e a gente fala sempre. Tecnologia não significa gastar dinheiro com máquina. A tecnificar, quer dizer, se eu chegar e me preocupar com a nutrição dessa vaca nos 2/3 finais da gestação, eu já estou tecnificando e muito. Bastante, bastante. Tecnologia em nutrição, você não perde. Você não perde. Aí eu tenho alguns trabalhos aí que eu vi, é totalmente viável você investir em nutrição. A conta fecha no final, a conta fecha. O que não fecha? É você não dar comida, aí não fecha, aí você não vai ter carne. E esse bezerro também tem muito mais chance de desmamar mais pesado e depois, na hora da terminação, de ter uma cobertura no acabamento de carcaça e também pode ir até por causa do marmoreio. Pode facilitar nisso. Exatamente. Marmoreio, né? Eu gosto de... Marmoreio é a cereja do bolo, né? Uhum. Eu acho que assim, é o último assunto que a gente tem que falar sobre marmoreio. O marmoreio acontece, tá? É uma característica de seleção de alta herdabilidade, tá? Vamos falar disso depois, mas acima de 60% do meu trabalho de tese de doutorado. A herdabilidade do marmoreio. Então ele acontece, ele está lá. Só que, Walter, para você colocar marmoreio naquele animal que tem a característica, se você não tiver a nutrição adequada desde o começo, você não coloca. Você não coloca. Então o pessoal fala assim, não, eu quero um touro com marmoreio, casar minhas vacas com um touro com marmoreio. Peraí, não é assim. O processo não é desse jeito que acontece. O processo é você cuidar do seu animal para produzir carne, esse animal tem que produzir carne. Se ele tiver uma boa produção de carne, ele tem uma boa produção de gordura. Tá? Então ele tem um EGS melhor, ele vai ter um acabamento mais rápido, ele fica mais precoce. Tudo isso estando certinho e ele tem a característica do marmoreio, a herdabilidade alta, você vai pôr marmoreio na carcaça desse animal. Então é nutrição, tem que não adianta eu quero um touro que seja bom de marmoreio. Não vai dar certo. O manejo é diferenciado. Ou seja, o potencial genético existe, mas ele precisa de um complemento para se manifestar. E complemento bom. Pode investir nesse complemento bom, que chama-se nutrição. Nutrição de qualidade. Não é da ração, não. Não é gastar ração caríssima, não. É pasto de qualidade. É fazer um manejo decente da sua pastagem, é corrigir pastagem, sabe? É limpar a pastagem. Isso é manejo decente de nutrição. O Maurício Veloso esteve aqui falando para a gente, e ele falou uma coisa interessante. Falou, a maior parte, ele falou, se não me engano, 60% da pastagem do Brasil é perdida. Se perde. Quer dizer, o pasto de qualidade ele existe e o próprio pecuarista, por não fazer um manejo, de dividir piquete, de manejar o gado para lá e para cá, perde esse pasto de qualidade que poderia estar dando maior potencial para o gado dele. Exatamente. Aí você fala para o pecuarista que ele tem que corrigir, calcarear e adubar? Não, pasto. Eu não sou agricultor. Não sou agricultor. Mas é isso aí. Não, pasto não. Pasto tá bom, pasto vem. Agora tá seco, uma hora que começa a chover, vem. Meu amigo, põe comida no pasto, pelo amor de Deus. Em vez de você pôr no coxo lá pra vaca comer, põe no pasto. Dá adubo aqui pro seu pasto aqui, ó, que a vaca colhe.
O bovino é uma colhedeira de capim. Uhum. Você tem que produzir capim. A nossa lavoura chama-se capim. E um outro erro também que a gente vê bastante, o cara formou, preparou a terra, fez tudo certinho, bonitinho, plantou, tá a coisa mais linda, nasceu, perfeito. O cara espera sementear para soltar o gado. Não, Walter, pelo amor de Deus, cara, não sementeia não, meu querido pecuarista que você tá me escutando aí. O pasto tem que ser consumido antes da semente. Quando soltou a semente, o pasto já passou. Você já começou a perder qualidade daquelas folhas, esse capim já começa a ter um teor de lignina um pouco maior e assim por diante, tá? Não sou da área de nutrição, mas a qualidade daquele pasto já passou. Então tem que ser antes da sementeira. Não tem esse que vai soltar semente e vai nascer mais, não esquece. Porque vai jogar e o animal derruba a semente, pisoteia, é bom porque no ano que vem nasce mais. Não existe. Que é uma bobagem grande, né? Esse é fato. Mas esse negócio que você falou aí, quer dizer, para mim é básico. Quando o sujeito resolve trabalhar com gado, a primeira coisa que ele tem que providenciar é boia. Boia. Depois você vai ver gado, né? Não adianta você querer ver antes. Agora, aí você partiu para esse doutorado seu para ir exatamente para qualidade de carne. Não. Foi assim. Como é que foi A isso? paixão pelo melhoramento genético que me fez voltar a estudar. Fez voltar o desafio da minha mulher, fazer o mestrado, aí desafio também para fazer o doutorado, né? Mas a paixão, assim, era fazer melhoramento genético. Eu gostava disso daí, eu queria fazer isso daí. Quando eu comecei o doutorado, a minha tese que eu apresentei lá para poder entrar, fazer a minha inclusão no programa, foi a fazer uma avaliação do EGS, né, das novilhas, das bezerras, quando fazia o EGS na idade lá dos seus 16 meses. E com essa avaliação de EGS, eu fazia uma correlação com quantas desses animais que tivessem um EGS alto fossem ficar prenhas, tivessem prenhez precoce. Esse era o foco. Tá? Então era um trabalho assim, bastante simples, né? Eu não queria estar fundando a cara no mar, não, caçando estrela lá. Então eu queria um negócio bem basicão, bem para fazer um doutorado. Todo mundo sabe, né? O EGS tem uma correlação muito grande com produtividade, com precocidade sexual. Tá? Não, sim, de acabamento de carcaça, mas precocidade sexual, tanto para macho quanto para fêmea. Um animal que deposita gordura mais cedo, ele está acabado mais cedo. Tá? E em termos de fertilidade também. Então isso aí era fato. E vamos fazer isso aí. E aí eu fui, fiz o doutorado, fiz todos os créditos do doutorado. E aí, Walter, eu desisti desse trem, eu abandonei. E eu tinha os dados do Nelore IF e eu tinha os dados da Fazenda Araponga para trabalhar. O Chiro me cedeu, o Robson me cedeu os dados. E eu fiquei com aquele monte de dado lá e eu falei assim, e agora, gente? Agora a vergonha vai pegar, né? Eu falar para esse povo que eu não vou fazer isso. Mas eu estava perdido, sabia o que fazer. A Liliane, a doutora Liliane, da DGT, um dia ela pegou na minha mão e falou, não, vem cá, você vai fazer isso aqui sim, vamos terminar. E sua tese vai ser assim, 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 você vai falar sobre qualidade de carne. E eu atendo o Chiro, já estava lá na Araponga, e comecei a acompanhar o pessoal da confraria. O paladar não retrocede, né? Eu comecei a comer carne de qualidade, carne boa, carne macia. Falei, não, esse negócio aqui tem sentido. Então vamos mexer com carne de qualidade. Até então, na minha cabeça, o Nelore era um produtor de commodity. Tá? E aí eu comecei a estudar, a ver, a avaliar e a conhecer o gado em loco, porque eu atendia, e ver que o Nelore tem carne gourmet. O Nelore tem carne marmoreada. Tá? O Angus tem? Perfeito, tem sim. O Angus tem não sei quantos anos, centenas de anos de melhoramento genético. O nosso não. Nós estamos falando em carne de qualidade pouco tempo. Já faz. Bem pouco tempo, Bem né? pouco tempo. Então a gente tem muito que trabalhar ainda na raça Nelore para a gente chegar aonde o Angus está. Mas o Nelore chega. O meu trabalho, a minha tese de doutorado com o rebanho Araponga, com a Fazenda Araponga, é o Angus americano. O Nelore. E eu tô falando isso, Walter, não sou o Feliciano que tá falando isso, porque eu sou até suspeita, né? Porque o trabalho é meu. Dr. Tommy Perkins, o americano, esteve na FEICORT aqui em Presidente Prudente este ano, e a doutora Liliane mostrou esses dados para ele, né? E falou, isso aqui é do rebanho Nelore. E ele falou, isso aqui é o Angus americano. É isso aqui. Existe um diferencial, e existe. O rebanho Araponga tem 15 anos de seleção em ultrassonografia, com o uso da ultrassonografia de carcaça. Então, 80% do rebanho lá é carne de qualidade.
Então, em cima disso que eu comecei a estudar para defender minha tese, em cima da carne de qualidade. Tá. Só fazendo um adendo assim rapidinho. O Chiro fez um abate agora, lá em Pedra Preta, no frigorífico, e tem uma máquina lá de fazer avaliação de carcaça, que mede nos mesmos padrões do americano. E ele mandou um lote lá de novilhas, PO, e foram descartadas, não deu por problema, não sei porquê lá, não deu registro, não deu controle, e ele manda tudo para abate, esse gado. Desse lote, 44% desses animais foram carnes Select. A Select, ela tem 2,10 de marmoreio. 50% desse rebanho, dessas carcaças, foram carne Choice, com 3,1 de marmoreio. E 16% carne Choice, com 3,7 de marmoreio. Rebanho Araponga. 15 anos de seleção. Então, e é Nelore. Tá? Então, o Nelore tá no nível do Angus. A gente tem que selecionar esses animais. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Como é que é a progressão quando eu tenho um gado Nelore, normal, que eu nunca fiz ultrassom, nunca fiz nada, e eu vou querer pegar um touro trabalhado para marmoreio, que é o que você está fazendo hoje lá com o Shiro Nishimura, na Arapongas. Eu quero pegar esse touro. O que eu vou esperar na produção desse touro? Em quanto tempo que eu vou ter um retorno? Porque uma coisa é eu fazer depois o meu rebanho de fêmea que vai ter isso. O outro é eu já produzir. No primeiro bezerro, o filho desse touro já vai ter marmoreio bom? Não vai ter, não. Porque você depende, assim, geneticamente, 50% é do pai, 50% é da mãe. Então, o que você conhece desse filho? Só os 50% do pai. A mãe você não conhece. Nós estamos falando aqui do rebanho comercial, né? Sim, sim. Então a mãe você não conhece. Acertadamente, deu certo, você pegou uma vaca que seja boa de marmoreio, né, de qualidade, o filho dela vai ser bom. Mas não tem como você saber isso assim só no acasalamento. Se você passar ultrassom nesse bezerro, aí sim, aí você consegue saber o que esse bezerro tem ou não. Essas características de qualidade de carne, AOL, EGS, Ratil, AOL para 100, EGS para 100, marmoreio, elas são de média a alta herdabilidade. Então você já começa a ter um resultado positivo na progênie desses touros. Tá? Nessa primeira safra que você tem, você já vai ter animais que sejam melhoradores um pouco assim com qualidade de carne. Tá? Vai ser os top 100%? Não vai ser não. Mas você já começa, porque a herdabilidade das características são altas. Então, isso é interessante. Agora, para você definir mesmo, eu tenho os meus melhores animais são esses aqui. É só no ultrassom. Ultrassom, você passa o ultrassom e você vai achar. Então é aí que eu quero te perguntar. Se eu for pegar, então, vou comprar um touro de marmoreio comprovado, genética já desenvolvida, seria bom também eu fazer ultrassom nas minhas fêmeas que vão ser inseminadas? Vale a pena isso? Vale, com certeza. Principalmente as novilhas. Principalmente as novilhas. As vacas, se você tiver lá no seu rebanho e elas estiverem gordas, sadia, bonita, satisfeita, lá, belezinha, e você passar o ultrassom, vai dar, mas vai dar um mascarado, né? Porque elas estão bem nutridas. As novilhas não. As novilhas, se você pegar, vamos falar de média 14 meses e meter ultrassom nelas, ultrassom de carcaça, elas são mais reais quanto às características que ela tem. Então as novilhas que vão entrar em reprodução, essas aí, você pode passar o ultrassom. E aí você acasala com esse touro, que é bom de marmoreio e tudo, aí você vai ter uma produção bem melhor, em termos de qualidade de carne. Então eu tenho dois caminhos aí. Fazer o ultrassom nas novilhas e já colocar um touro bom de marmoreio, uma novilha com potencial bom de marmoreio, que eu tenho certeza que o bezerro vai ter características boas, porque a herdabilidade é alta de pai e mãe. Correto. Né? E a outra é também eu fazer o ultrassom nas vacas para eliminar do rebanho, claro, dependendo da situação, para eu não ter esse tipo de problema na próxima estação de monta, eu já diminuir a quantidade de animais que vão ter pouco marmoreio. Isso vai ser uma coisa gradativa? É assim que eu devo fazer? Exatamente. Esse é o caminho. Isso aí a gente chama-se acasalamento dirigido. Você vai jogar o que é bom naquilo que você já descobriu que é bom também, que você tem lá.
Acasalamento dirigido, é isso aí, você tem que fazer. E aí você passou o ultrassom, você viu que aquele animal seu não tem nada, não tem rendimento de carcaça, não tem AOL, perdão, não tem AOL. O EGS também não tem, né? Pode até estar gordinha lá, mas tem uns gordinhos que são muito pequenininhos, compactados assim, que são só precoce, são só muito rápido, mas não tem tamanho, volume. Tá. A peça do ratil, o ratil o que que é? É o formato da peça muscular, ou seja, quanto mais convexo, mais arredondado for a carcaça, mais essa peça vamos chamar assim de peça frigorífica. Tá? Então eu preciso dessa seleção desses animais. Você passou o ultrassom vai te falar tudo isso daí. Então, esses animais que tem um ratil mais achinelado, que não vai dar tanto, que tem o EGS pouco, o AOL pequeno, e se você quiser ir eliminando, você pode ir eliminando. Não há problema nenhum não você tirar do rebanho isso, porque você vai fazer um acasalamento dirigido. Você vai pegar o que é bom com o touro bom que você vai pôr lá. E aí você vai ter uma progênie já melhorando em termos de qualidade de carne. É possível, eu quero lá, tô querendo aumentar meu rebanho, tem um produtor que está vendo a gente agora, quer aumentar o rebanho dele, quer comprar as novilhas, mas está pensando em fazer qualidade de carne. Ele pode, por exemplo, contratar um profissional, aí vai chegar lá onde ele vai comprar as novilhas e falar, olha, eu vou comprar, mas eu quero passar o ultrassom nelas primeiro para eu escolher. Isso é possível de fazer? Quer dizer, a tecnologia permite isso tranquilamente. Com certeza. Primeira coisa, assim, para responder essa pergunta sua é o seguinte: eu sou o profissional que entende disso. Estou à disposição do mercado. Claro, por isso nós te chamamos aqui. Estou à disposição. Então, eu sou o profissional que ele pode contar comigo aí, que eu ajudo sim. E o correto é isso mesmo, é passar o ultrassom e ver quais são as melhores novilhas. Vai custar mais caro ela. Ela se paga. Pode pagar mais caro. Tá? É muito melhor, vou dar um número exemplar aqui, tá? É muito melhor você pagar R$1.000 numa bezerra boa, que tem as características que você procura, do que você pagar 700 numa que não tem. Porque essa que não tem, não tem. O Humberto Tavares falava, ninguém dá o que não tem. Então, se você passou o ultrassom e ela não tem aquela característica para te fornecer, ela não vai te fornecer, ela não vai te passar isso para ninguém. Então, paga mais caro e seleciona o seu rebanho. Compra umas novilhas selecionadas por ultrassom, é fantástico. E daí sim você leva um rebanho para casa prontinho para você trabalhar. Então vale a pena, compensa sim. É o uso da tecnologia, é isso que eu estou te falando. Exatamente. Investir em tecnologia, o retorno vem. Você tem água aí? Não, me acabou. Eu tenho do seu lado, e vê se aí tá aí. Pode pegar aí, aqui não tem esse negócio não. Pega a água, põe aí dentro e pronto. Ô, Feliciano, eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, que é a seguinte. Tá certo. Eu sou produtor, vou pensar em fazer isso aí que você está falando. Não, eu vou fazer ultrassom nas minhas novilhas, vou colocar um touro melhorador, um touro já consagrado e tal. Aonde que eu vou ganhar dinheiro? Porque no final das contas, eu preciso pensar no dinheiro que eu vou ganhar. Né? Porque eu vou gastar mais, concordo com você, mas e aí? Eu ganho mais aonde? Que hora que fica bom para o pecuarista? Boa pergunta. Eu até queria que você fizesse uma pergunta desse tipo aí, não chegamos lá. Se você... nós estamos mexendo com animais de carne. Tá? Como que esse animal de carne te dá dinheiro? Carne. Produzir carne. O que é carne? Rendimento de carcaça. O que é rendimento de carcaça? AOL. Tamanho de AOL. O AOL para 100, importantíssimo. O que é AOL para 100? É a quantidade de carne que o animal tem menos ossos e vísceras. Tá? Então, quanto maior esse AOL para 100, é uma característica fantástica para você selecionar. Tá? Passa o ultrassom, vê o AOL para 100 e seleciona os animais com grande AOL para 100. Porque quanto maior o AOL para 100, maior é a quantidade de carne que esse animal tem. É isso que te dá dinheiro. É isso. Quando você manda o seu animal lá pro frigorífico, o frigorífico não vai te pagar a cabeça, o couro, as vísceras, nada disso. Não, os pés, os chifres, não vai pagar. Ele vai pagar a carne que aquele animal pendurou na trena. Só. Ele vai te pagar essa carne. Você só vai ganhar mais se esse animal tiver carne. Se ele não tiver carne, você não vai ganhar mais. Eu ouço muito falar, não vou matar meu frigorífico tal, porque meteu a faca, que arrancou com isso, com aquilo. Walter, frigorífico bom não faz isso. Não faz. Se falou que não deu rendimento, é porque não deu mesmo. Esse boi que não deu rendimento, essa carcaça que está lá, que não deu rendimento, o Marcos Gambale cita sempre, é o boi ladrão. Comeu bastante, ficou gordinho, roliço, quando você tirou a roupa dele, ele não tem carne. Ele não tem carne. Então, é o boi ladrão.
Esse boi existe, esse boi está no pasto, esse boi está no confinamento. É o boi cesta básica. Tem tudo menos carne. Menos carne. Menos carne. É o cesta básica. Essa aí eu vou levar Essa é comigo. boa para guardar, né? Vou levar comigo. Porque é o seguinte, o pessoal não repara, principalmente para quem tem muita gente que não conhece o que nós estamos falando aqui, e tem muito produtor que ainda não entende isso, de rendimento de carcaça, que são duas coisas importantes. O rendimento de carcaça é importante para o produtor rural e o rendimento da desossa é importante para a indústria, né? Exato. Então, animal com ossatura muito grossa é ruim para a indústria. Correto. Ele não pode ser. E animal do couro grosso também demais também rouba muito rendimento de carcaça, né? Então essas coisas são detalhes que às vezes o produtor pensa que a indústria está passando ele para trás, mas está esquecendo de olhar esses detalhes. Esquecendo de ver isso aí. Acreditando que a indústria está roubando. Não, não está roubando. E aí, continuando a resposta daquela pergunta que eu achei fantástica, tem um trabalho que o Marco Túlio fez, da Celeiro, muito interessante. O Marco Túlio me cedeu esses dados e eu não consegui publicar no meu artigo, mas eu publico nas apresentações que eu faço por aí. Ele mediu o AOL das novilhas que iam para o abate, né? Então, quem tinha AOL de 50 a 60 era AOL 5, de 60 a 70 AOL 6 e assim por diante. Então, era AOL 4, era 4, 5, 6 e 7. Tá? Cada uma com 10 centímetros de AOL maior uma da outra. E mandou e pesava, tudo esses lotes iam para o abate, ele foi medindo isso aí tudo. Contando assim mais rápido, o AOL 5, tá? Que são as novilhas que eram de 51 a 60, estavam mais pesadas. O lote mais pesado, em termos de peso vivo, mais pesado. O AOL 6, que era de 61 a 70, elas estavam um pouco mais leves. Tá, uma diferencinha boa de peso vivo entre as duas. Abateu, matou, ficou lá, pendurou. O rendimento de carcaça, a quantidade de carne da AOL 6 foi maior do que da AOL 5. Então, peso vivo não quer dizer que tem carne. Não. Peso vivo é peso vivo. Quando você o que você recebe do frigorífico é o peso da carcaça, é o rendimento da carne. Então, um animal que estava pesado, mas tinha um tamanho de peça musculares menor, pesou mais pesado, peso vivo, né? Perdão. Ele pesou no rendimento de carcaça menos do que aquele animal que entrou mais leve, porém tinha mais musculatura na sua carcaça. É isso que dá dinheiro para o pecuarista, é a carne. O animal nosso tem que produzir carne. Você faz todo um trabalho deste, acasalamento dirigido, certinho, põe no pasto, recupera a sua pastagem, põe tecnologia na fazenda, deixa tudo lindo, maravilhoso. Mas se você não selecionar animais que têm carne, a pecuária de corte não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Nem a de leite, hein? A de leite, eu não sei se você já ouviu falar, mas o leite entra pela boca, né? É claro. Se você tirar a comida da vaca de Tirou leite... a comida da vaca, a também. torneirinha não funciona. Carne é a mesma coisa. Se você tirar a comida da vaca, ela não te dá carne também. Quer dizer, nós temos aí, ô Feliciano, uma série de variáveis que tem que ser consideradas. Não adianta eu ter pasto bom se eu não tiver genética boa para poder comer esse pasto. E não adianta eu ter genética boa se eu não tenho boia boa para essa genética manifestar potencial. Exatamente. Então, são complementares e necessariamente complementares. Não adianta eu ter um e não ter o outro. Com certeza, complementares 100%. Outra coisa que eu observava muito, e eu queria ver a sua opinião sobre isso, principalmente os grandes confinadores, tem o comprador de bezerro desmamado, que ele faz a terminação, faz a recria, ou faz a terminação, enfim. Ele sai comprando nos leilões que tem a bezerrada e vai comprando. Na hora que junta o tanto que ele vai precisar para aquele ano, ele para de comprar, põe lá tal. Depois tira. Hoje os confinamentos estão ficando mais tecnificados, com mais informações e vendo. Ó, isso aqui tem tal idade, saiu antes, ou seja, comeu menos e ganhou mais peso, me deu mais lucro. Falta também uma análise nesse caso, porque vale a pena, por exemplo, eu chegar para um produtor que eu conheço, eu chego lá no Shiro Nishimura e falo, eu já conheço o gado do Shiro, eu vou comprar a desmama daqui 2 anos dele. Falei, eu quero a sua desmama e pago mais caro nela porque eu sei que ela vai comer menos para render mais. Isso também é lucro para o produtor. Com certeza, com certeza. Você vai juntando os detalhezinhos tudo para formar sua carteira de ganho. O lucro da pecuária é muito pequeno. A gente não pode errar.
A gente não pode errar. Então você vai cortando as arestas de onde você acha que pode ter prejuízo e vai somando aquilo que você pode ganhar dinheiro com isso. Isso aí é interessante. Uma outra coisa, Walter, muito interessante também, principalmente no uso da ferramenta da ultrassonografia. Vamos falar em confinamento aqui. Você pode selecionar o seu rebanho passando ultrassom. O ultrassom, quando você passa na boiada, ele vai te falar, ó, esse aqui vai sair com 100 dias, esse aqui vai sair com 90, esse aqui vai sair com 80, o peso médio deles é tudo isso aqui, esse aqui tem tanto de carne, esse aqui tem tanto de EGS, esse aqui tá pronto, já pode, não deixa comer mais não, porque não vai crescer, e não vai mesmo. O ultrassom te seleciona tudo isso daí. O ultrassom te seleciona, esse aqui tem 3 de marmoreio, tá? Então, seleciona os lotes para você poder chegar no frigorífico e barganhar isso. Ó, eu tenho um animal que tem carne de qualidade, ó, tá com 3,5 de marmoreio. Eu quero receber mais na arroba. Você barganha isso. Eu tenho animais aqui, ó, que tem tanto de rendimento. O frigorífico sabe disso. Sabe, o frigorífico tem completa noção disso. Só que ele não faz porque ele compra commodity, né? Então, hoje Agora, é possível, Feliciano, eu chegar e já calcular o rendimento baseado no ultrassom? Com certeza. Com certeza. O ultrassom te dá o rendimento de tudo. Com toda certeza. Porque isso é interessante. Quer dizer, eu estou vendendo um caminhão de boi, o caminhão, eu não preciso nem esperar o frigorífico. Lógico que eu estou forçando aqui, mas eu não preciso nem esperar o frigorífico me falar que o rendimento de carcaça desse seu animal deu 53%, 54%. É possível eu, na ultrassom, já aproximar esse número? Já. Você consegue fazer isso. Tem detalhes no negócio? Tem. Pode ser que lá no frigorífico você vai ter algum manejo de... O animal bateu, tirou, tá? Você vai ter que tirar alguma carne lá. Pode ser que isso aí aconteça também de perder um pouco de carne lá. Mas aquele lote de animais que você passou ultrassom, que tá com a AOL tanto lá, o rendimento dele, aquele ali, ele pode não dar 53, mas vai dar 52 ou 54. Tá? A variação é pequena. Vai, é. Agora, vamos falar assim Hoje tem Nelore batendo aí com 58 aí, tranquilamente, né? Tá facinho de fazer isso no Nelore. Seleção. É seleção. Seleção. E a ferramenta é ultrassonografia de carcaça. É essa aí, não tem outra não. Então hoje, a primeira coisa que o sujeito quer melhorar o gado dele, antes de ele comprar sêmen, antes de ele fazer alguma coisa, é passar ultrassom nas fêmeas tudo. E vamos fazer acasalamento dirigido. Aí sim você pode fazer acasalamento. Aí você começa a trabalhar carne de qualidade. Vamos fazer acasalamento dirigido. Tá? Com os dados na mão. Isso que é interessante, isso que é legal. Você tá com os dados na mão da ultrassonografia. Então você sabe que esse animal seu, essa fêmea aqui, tem tantas de EGS, tanto de AOL, tanto de marmoreio. Você sabe disso. Aí fica fácil você jogar um touro nela para corrigir o defeito ou não. Né? Tem animal que é muito bom de AOL. Tem bastante carne, não tem EGS, não tem cobertura de gordura. Você joga um touro que seja bom de EGS. Tá? Porque do AOL ela se sustenta. Então, esse acasalamento é que você equilibra as pedrinhas. Então, você consegue fazer isso de acordo com a informação que você tem do ultrassom. A Fazenda Araponga faz acasalamento usando a ferramenta de ultrassonografia há 15 anos. Tem um rebanho fantástico lá quando você fala em qualidade de carne. Eu só vou falar aqui do Nelore IF também, que são as duas propriedades que eu trabalhei, são 2 artigos que eu apresentei no meu doutorado. O do Nelore IF eu trabalhei com algoritmos. Nós testamos 6 algoritmos de inteligência artificial na predição de prenhez. Tá? Novilhas, eu pesei o peso aos 210 dias, o peso ao ano, né, e a data da pesagem desses animais, das águas ou das secas. E jogamos em 6 algoritmos para testar qual é a probabilidade de prenhez dessas novilhas. E nós detectamos lá que o peso dessas novilhas aos 210 dias, as mais pesadas nessa idade, tem uma probabilidade de prenhez precoce. Com mais certeza. O algoritmo, ele te dá uma certeza daquilo. Tá? Então, o que eu quero falar sobre isso aí? O Nelore IF faz ultrassom de carcaça e o foco deles é a precocidade sexual. A herdabilidade do EGS lá, para acabamento, para precocidade sexual, é acima de 50%, 52%, se eu não me engano. Então é altíssimo, é altíssimo. Então essa ferramenta de ultrassom, você pode usar ela para N coisas que você quiser.
Tá? Então, não só para carne de qualidade, mas para fertilidade, para apartar o seu rebanho no confinamento, para selecionar os lotes, para você poder agregar valor na venda de lotes de animais com carne de mais qualidade, que é o marmoreio. Então, o ultrassom te fornece N vantagens para você trabalhar. E é um caminho sem volta, Walter. O ultrassom é um caminho sem volta. Quem não tem está atrasado já. Ô, Feliciano, a gente está aqui já há quase uma hora e meia já na nossa conversa, que a gente pensa que não passa, mas passa. Que bacana. E estamos chegando próximo do fim. Eu queria te fazer uma pergunta seguinte. O que está faltando hoje para o produtor que tem o rebanho de corte ter acesso a essa genética melhoradora? Falta orientação para que ele busque essa genética ou falta aos produtores de genética se aproximarem mais do real produtor de carne? Falta nós, como técnico, melhoristas, cientistas, pesquisadores, né? Os caras da rural, trabalhar mais a cabeça do pecuarista do gado comercial, informando a ele que existe esse animal que vai fazer o melhoramento do gado da carne de qualidade. Vou falar um pouquinho da confraria aqui, porque eu gosto demais do trabalho da confraria. A confraria faz uma seleção de mais de 1.000 touros por ano, onde ela parte 100, números redondos aí, 100, e manda para a Central Bela Vista, lá em Botucatu. E esses touros participam de uma prova de grande peso lá. Desses 100 animais, eles apartam 10, que são os mais top. Esses animais que são apartados para ir para lá são os melhores que tem de ultrassom daquela safra no Brasil inteiro. Ou seja, é 1% daquilo que é produzido, ou seja, é bem apertado mesmo, né? Bem apertado. E a seleção em cima da ultrassonografia, em cima de carne de qualidade. Tá? São animais com fenótipo, são animais com raça, são PO e ficam lá. A turma da BCZ vão em 3 técnicos lá para fazer o fechamento da prova. Aí eles avaliam touro por touro para tirar a beleza racial, né? Tem que estar dentro da raça. Então são 10 animais melhoradores em termos de carne de qualidade, com beleza racial, PO e puro. Perfeito. Tá. A confraria tem esse touro que melhora a carne. O que tem que se fazer? A confraria tem que divulgar mais esses animais para o rebanho comercial. Chamar o cara do rebanho comercial, aquele cara que é tecnificado. Sim. Tá? Que a fazenda dele tem tecnologia, que ele aduba pastagem, que ele corrige, que ele tem boia para dar para o animal dele comer. Chama esse cara aqui e fala assim, ó, o sêmen tá aqui. Vamos negociar? Eu não sei se eu vou te dar, não sei se eu vou fazer pela metade do preço, eu não sei como, se você paga na produção, eu sei lá, vamos negociar. Mas taca esse sêmen em cima daqueles animais. Tá? Avalia, fala pro cara, ó, eu preciso só do ultrassom das suas fêmeas aí, tem que fazer. Tem pecuarista de corte disposto a fazer o negócio dar certo. Uhum. Porque a gente precisa. O Nelore produz carne de qualidade. Por carne gourmet, produz. O Nelore produz, eu tenho certeza disso, é minha vida nesse troço aí. Então, o que está faltando é as cadeias se juntarem, tá? A da elite, do comercial, juntar essas cadeias, sentar na mesa e falar assim, não, ó, é isso aqui, o projeto é esse, tem que ser feito desse jeito aqui. Porque vai dar certo, Walter. Até mesmo porque, para que eu estou trabalhando genética se eu não estou colocando ela no pasto do cara que produz carne? E para que eu estou produzindo carne sem ter acesso a uma genética que me proporciona maior rentabilidade? Esse é o pior que eu acho. Você está fazendo tudo certinho e não tem uma genética que produz certinho para você. Então esse eu acho que é o pior. O cara que faz certo, o pecuarista do gado comercial, que a fazenda tá boa, tá bonita, tá produtiva, tá tudo, e ele não tem essa genética de carne. Então esse eu acho que é o fundamental da coisa, sabe? Porque o nelorista, ele tá fazendo o gado bom. O touro tá bom. Tem certeza disso. Pode olhar os touros da confraria lá. Confraria sim, porque é deles, mas é tudo PO, tudo da BCZ, tudo da BCZ, tudo registrado. São touros melhoradores mesmo. Então o cara do gado comercial tem que abrir o olho pro que ele tá fazendo. A fazenda tá boa, tá bonita, tá corrigida, tá fazendo um manejo muito bem feito, tudo certinho, mas ele não tem a genética. Pode buscar a genética que ela tá aí no mercado. E a gente está aí para ajudar, como melhorista, como técnico, como cientista, pesquisador da carne. Tá? A gente tem que fazer o nosso Nelore chegar ao que o Tommy Perkins, americano, o doutor, falou. O Nelore de vocês está chegando onde o ônibus está. E nós vamos chegar lá.
E sem precisar ficar pretinho, né? A Sem cor que precisar ele tá já tá bom. Não, a pasto. Ô, Feliciano, pra gente encerrar, eu queria duas coisas suas aqui. Uma, qual é o conselho que você dá para essa meninada que hoje recebe os conselhos dos pais para poder seguir na vida o caminho correto? O que você aconselha para esses meninos que muitas vezes são rebeldes? Qual a palavra sua partindo da experiência que você teve? Eu já fui rebelde. Eu já fui. Não valeu a pena. Não ganhei nada com isso, não. Nada, nada, nada. A sorte que dentro da minha rebeldia, eu sempre valorizei o que eu escutei do meu pai e da minha mãe. Vai estudar. Sempre. Mesmo que não precisasse, tá? Porque tinha fazenda, não precisava estudar. Mas eu acreditei na palavra deles e eu fui estudar. Então, rebeldia não vai a lugar nenhum, não. Para com isso. Tá? Às vezes a pessoa, os meus filhos não têm foco pro agronegócio. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas não são rebeldes, estão cada um cuidando da vida deles lá, estão se destacando e vão se destacar mais ainda dentro da área deles lá. Não precisa ser meu pai tem fazenda, eu tenho que tocar fazenda. Não precisa nada disso, não. Eu quero tocar outra coisa, fazer outra coisa. Faça, mas faça bem feito. Tá? A gente não pode ser igual aos outros. Então, qual é o conselho que eu deixo? Assim, deixa de ser rebelde, porque o rebelde é burro, e faça o que você quiser fazer, mas faça bem feito. Faça bem feito. Tá? Não tem profissão nenhuma ruim, não. O que tem é nego ruim de profissão. Perfeito. E a última pergunta para encerrar é: qual a sua expectativa com relação à pecuária nacional? Em quanto tempo você espera que essa melhoria do produtor de genética em se aproximar mais do produtor de carne acontecer? Boa pergunta, hein? Ô, Walter, eu tô assustado com o mercado. Tá? Eu estou assustado. Nós estamos precisando de carne, a gente precisa melhorar a nossa produção, a produtividade, e eu não estou vendo essa luz no fim do túnel clarear cada vez mais, não. Parece que ela está ficando cada vez mais longe, mais apagada. Então, o negócio assim, estou assustado. Paladar não retrocede. Confio demais nesse trem. Então, nós vamos continuar produzindo carne de qualidade. Nós vamos continuar melhorando a carne do Nelore. Só que o passo, eu não acredito em velocidade, não. Vai ser no passinho lento. Tá? No passo lento. Eu vou só... A BCZ hoje está bastante... O Gabriel, o presidente, ele está bastante focado na ultrassonografia. É um dos confrades. Então, ele acredita também nesse trabalho nosso aí. O PMGZ nosso, um programa fantástico, o maior programa do mundo de avaliação genética de zebuíno. Nós já está incorporado nele lá as medidas de AOL, de EGS, de marmoreio. Então, está tudo caminhando para que a gente chegue no Nelore com carne de qualidade. Então, a gente vai chegar assim, velocidade, não acredito que a gente vai ter, não. Perfeito. Mas a BCZ está aí, nós estamos trabalhando nela lá e vamos conseguir. Não é fácil, mas é gostoso. Gostei muito da sua resposta, porque muita gente fala de uma falsa expectativa. Você foi muito assertivo. Acho que você falou, vai ter, mas não espera que vai ser tão rápido assim. Não. Perfeito. Não espera, não. Tá perfeito. Feliciano, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Você dividir esse conhecimento que você tem e estimular outras pessoas a poder começar a pensar direito na pecuária. Eu quero saber como é que faz para entrar em contrato. Renato, qual é que é o seu Instagram? FED de Freitas. De Freitas. FED Freitas. FED Freitas. O D é mudo, não? Não, FEDE Freitas. Isso. Esse @FEDE Freitas é o seu Instagram. Para entrar em contato com você, é só ir lá e mandar uma mensagem no direct. Também na BCZ, pode ligar na BCZ e perguntar. Eu sou técnico no Mato Grosso, né? Ótimo. Já há 15 anos lá. Pode entrar em contato comigo lá, a gente tem o maior prazer em atender, conversar. Esse assunto aqui a gente leva uma semana. Nossa aqui, senhora, isso aqui é assunto para um mês, é um seminário. Nós ficamos só tendo uma conversinha rápida de boteco aqui, já acabou o tempo, mas eu estou à disposição, Walter. Mas é para isso mesmo. Se o pecuarista precisar, pode contar comigo. A minha intenção é ajudar e fazer para o negócio produzir mesmo. E é isso que nós vamos fazer. Muito obrigado por ter vindo aqui. Tá. Satisfação enorme. Prazer foi todo nosso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.